nós temos que insistir na pauta humanitária. Por um lado, nós que eu estou querendo dizer é a comunidade internacional, são as pessoas de boa vontade, são as pessoas de bom senso. O que é a pauta humanitária nesse preciso momento? Por um lado, é o resgate dos cidadãos israelenses que são reféns do Hamas. Nós precisamos insistir que isso tem que ser feito de modo tal a que essas pessoas sejam devolvidas vivas. Já houve outras situações, especialmente em situações na Rússia, em que os reféns morreram em grande número. Tanto naquela vez que houve aquele ataque no Teatro de Moscou, quanto da outra vez lá no Cáucaso, em Beslan, que muitos reféns morreram, inclusive centenas de crianças. Então, nós não podemos permitir que esse tipo de coisa aconteça de novo. Quer dizer, não podemos pecar por omissão. Então, a questão dos reféns é muito importante, dos reféns israelenses. Mas ainda é da pauta humanitária, porque os palestinos e os israelenses são todos seres humanos, ainda faz parte da pauta humanitária também a condenação dos ataques que estão acontecendo contra Gaza. Isso não tem o menor sentido. Eu desconfio que não tem sentido nem do ponto de vista militar, esses ataques. E isso é um retrocesso grave, é um retrocesso que vai para a Segunda Guerra Mundial e que vai para a época da Guerra do Vietnã, quando cidades inteiras na Europa foram pulverizadas e foram jogadas mais bombas no Vietnã do Norte do que em toda a Segunda Guerra Mundial, os ataques aéreos da Segunda Guerra Mundial. E eu não estou exagerando. Então, quer dizer, essa pauta humanitária é a que deve ser insistida e, nesse caso, a diplomacia brasileira está cumprindo seu papel de maneira bastante correta ao insistir nisso daí. Então, essa é a primeira coisa. Se eu estiver falando demais, vocês me interrompam, tá? A segunda coisa, muito rápido, mas eu acho que dá muito pano para manga. A ordem internacional está caduca. O sistema internacional está obsoleto. Ele tem fracassado reiteradamente em mediar conflitos e crises difíceis. Ele fracassou tentando mediar, por exemplo, a guerra civil na Líbia. Fracassou tentando mediar, aliás, nem tentou mediar, na verdade, a guerra civil na Síria. Tem fracassado regularmente em tentar mediar a guerra no Iêmen. Tem uma crise humanitária acontecendo no Iêmen há algum tempo. Há uma possibilidade de guerras bastante graves ali na África, onde houve, em alguns países, golpes de Estado, golpes militares. Então, há a possibilidade tem uma guerra que vai fazer 2 anos em andamento entre Ucrânia e Rússia. Existe uma guerra entre o Azerbaijão e a Armênia, por causa do Nagorno-Karabakh. Guerra essa que também não está resolvida, conflito esse que também não está resolvido. E isso é sinal que o sistema não está funcionando. Ele é ultrapassado, ele é obsoleto. A correlação de forças da época da Segunda Guerra Mundial não está mais em vigor. Então é preciso as pessoas adultas, né, se sentarem com o objetivo de fazer um debate de que tipo de novo sistema internacional nós precisamos ter. É difícil para burro esse debate, é muito complicado, mas a correlação de forças internacional tem mudado e nós temos que acompanhar isso sob pena de vivermos uma situação muito difícil, mais difícil, quer dizer, ela pode ir piorando, é isso que eu estou querendo dizer. Só para acabar, não sei se vocês notaram isso, as guerras que têm acontecido no século XXI têm sido longas, todas elas. A presença americana no Afeganistão foi longa, depois da OTAN, né? A ocupação americana no Iraque foi longa. A guerra na Ucrânia está se prolongando. Então, esses conflitos eles estão se tornando longos. É possível que esse conflito lá
entre o Hamas e Israel possa ser um conflito longo também. Então, eu tenho a impressão que esse tipo de... são situações que são muito preocupantes e que a gente tem que conversar sobre elas.